Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de Unity 5 aqui no Cria Jogos. Meu nome é Luca e eu vou estar passando para vocês aí o que eu sei de Unity, que não, nem é lá essas coisas. Mas vamos lá. No episódio passado nós começamos a trabalhar com a movimentação de um dos dois jogadores, né? No caso o player 1, que eu joguei para a direita. Eu queria jogar para a esquerda aquela hora, mas tudo bem. Agora a gente precisa melhorar essa velocidade, porque meu Deus do céu, eu dou play aqui, imagina jogar Pong nessa velocidade. Não dá, não dá, a bolinha sai voando para baixo, como é que eu vou demorar muito para chegar lá embaixo. Então vamos dar uma ajeitada nisso. Vamos lá pro MonoDevelop, vamos editar aqui, ó, o script players, na verdade, no MonoDevelop. Então a gente tem esse pedaço de código que criamos no episódio passado. E agora nós vamos criar uma variável. Oh meu Deus, variável, que isso? Nunca vi. Relaxa. Uma variável, pensa assim, uma variável é uma caixa de papelão vazia. Você reserva uma caixa de papelão vazia para colocar alguma coisa dentro, certo? É a mesma coisa com variável. Só que no caso da variável, você vai reservar um espaço na sua memória, na memória do seu computador. E aí, esse espaço vai receber determinados dados. Você vai definir quais dados. Vamos criar então, para ficar aqui tudo bonitinho, eu vou criar aqui em cima do start, ó. Eu sempre dou esse espacinho, não liga, é mania de programador. O tamanho do espaço é você que decide aí do teu lado, tá? Vamos lá. Como que eu crio uma variável? Simplesmente escrevendo o seguinte, eu vou criar do tipo ponto flutuante. Então, no meu caso é float. E essa variável vai comandar a velocidade do meu jogador. Então eu vou dar um nome simples, velocidade. Pronto, ponto e vírgula. Sempre lembre de usar o ponto e vírgula no final. Quer dizer, não sempre, né? Você pode ver que, por exemplo, no start aqui não tem ponto e vírgula. É porque isso aqui é um bloco de código que termina só aqui. Mas mesmo assim, quando termina, não tem ponto e vírgula depois da chave. Você vai acostumando. Então tá criada a minha variável velocidade. Mas eu quero fazer o seguinte. Essa variável velocidade eu quero mexer lá no Unity, não aqui no script. Eu não quero ter que vir aqui pro script toda hora que eu quiser mudar a velocidade. Então eu vou tornar ela pública. Tornando ela pública, ela fica visível lá no Inspector. Como que eu torno ela pública? Simplesmente aqui na frente de float, antes de float. Deixa eu tirar aqui. Antes de float, eu vou escrever public. Olha que maravilha. Public float velocidade. Então eu criei uma variável pública do tipo ponto flutuante que se chama velocidade. Meu Deus do céu, o que é ponto flutuante? Jesus! Não esquenta. Por enquanto, por agora, você põe na sua cabeça que usando um float, você pode usar números, tanto números inteiros quanto números quebrados. Então você pode usar o número 3, o número 4, ou o número 6,358, o número 2.45, tá? Então, basicamente é assim, com float você vai trabalhar com números. Mais pra frente a gente detalha mais esse tipo de coisa. Então eu tenho aqui meu public float velocidade. E como é que eu implemento isso no meu código? Você viu que eu multipliquei aqui por time.deltaTime para deixar ele dependente por tempo? Então eu fiz uma multiplicação. Ué, como é que você faz agora? Você multiplica também. Você pega esse input getAxis vertical, asterisco, taca a variável aqui, velocidade. Então, é o input getAxis vertical vezes a velocidade, que você vai definir lá no Unity, vezes time.deltaTime. Ok? Arquivo, salvar. Vamos lá ver? Agora aqui, ó. Meu Deus, não mudou nada. Cadê? Cadê a velocidade? Jesus. Tá aqui, ó. Você vai ter que clicar no player 1 pro Inspector mostrar o seu script e olha aqui, ó. Olha escrito velocidade aqui, ó. Hã? Foi isso que aconteceu quando eu usei aquela palavrinha public lá no meu script. E agora eu posso simplesmente colocar aqui algum valor, tipo 2. Eu quero que ele ande 2 unidades por segundo. Vou dar play. Tá bem lento ainda, né? Pra você ver mesmo a diferença, eu vou colocar aqui, ó, 6.
Play. Olha só, aumentou bastante a velocidade. 6 tá quase bom, né? Mas a gente ainda vai mexer isso mais pra frente. Então você viu que legal? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu vou mostrar agora aqui, vou voltar pro código. O que acontece se eu tirar esse public? Que esse é o jeito padrão de definição de variável. Ela é uma variável, simplesmente criei uma variável. Volto pro Unity. E aqui, ó, sumiu. Então eu tenho a minha variável lá. Ela ainda existe, a variável velocidade. Tá lá no meu script. Mas ela não está acessível aqui, porque eu não deixei ela pública. Entendeu? Então vou voltar, vou colocar a pública de novo. Eu quero mexer lá no Inspector. Volto para o Unity. E apareceu de novo. Olha que maravilha. Beleza. Então até agora está indo tudo na maior tranquilidade. Mas nós vamos agora preparar a bolinha. Tá? Já que a gente já meio que resolveu a movimentação do personagem, vamos dar um foco então agora à bolinha, certo? Vou selecionar aqui na hierarquia a bolinha. Não dá nem para enxergar porque o ícone da câmera está na frente, mas aqui na game você pode ver que a bolinha está aqui. A bolinha precisa de algumas coisas. Ela precisa de colisores, o player também, mas para frente a gente vê isso. Ela precisa de colisores para gerar colisões, né? Bate no player e volta. Ela precisa física, né? Nesse caso, eu podia escrever um código para ela bater na parede e voltar. Mas isso aqui é tutorial básico, então eu vou do jeito facinho, ok? O que a gente precisa fazer? Nós vamos adicionar componentes a essa bolinha. Por enquanto, nada de script. Componente. Então, aqui ó, selecionei a bolinha na hierarquia. Venho em Component. Physics 2D, porque eu estou trabalhando com sprites. E primeiro de tudo eu vou adicionar um Box Collider 2D, que é um colisor. Se eu chegar bem perto aqui, você pode mexer assim ó, na câmera com o scroll do mouse. Tá? Você está vendo que tem, olha só que interessante, ó, tem em volta dela uma coisinha verde. Esse é o colisor, esse Box Collider aqui. Se eu apagar aqui, ó, some. Ok? Então agora a bolinha tem um colisor. E ela precisa, como eu falei para vocês, de física. Eu vou trabalhar com a física dela, velocidade, né? Ping-pong, né? Precisa bater, precisa quicar e tal. Eu vou adicionar mais um componente. Component, Physics 2D, Rigid Body 2D. E aqui no Inspector aparece o Rigid Body 2D com um monte de coisa esquisita. Não tem problema. Na verdade, a única coisa que eu vou mexer aqui é em Gravity Scale. Porque olha só o que acontece agora se eu dar play. A minha bolinha cai. Que maravilha. Então ela tá sofrendo a ação da gravidade. Eu não quero isso. Não por agora, pelo menos. Então aqui ó, na opção Gravity Scale do Rigid Body 2D, eu vou colocar 0. Ou seja, não sofra a ação da gravidade. Tranquilo? Mas eu preciso de alguma coisa agora, né, para falar para ela assim, você é uma bolinha de Pong e você vai quicar. Então tem que dar essa propriedade para ela de quicar. Tá? Eu vou até mostrar para vocês o que eu tô falando que precisa ser feito. Porque se eu criar aqui, ó, não precisa fazer esse pedaço não, que eu vou fazer agora, só para mostrar para vocês. Vou criar um objeto em 2 dimensões aqui, que está no meio. Eu vou colocar ele aqui para baixo e vou colocar um componente Physics 2D Box Collider. Vou aumentar ele bastante para vocês verem o que eu estou falando, porque aí a bolinha tem um chão para ela interagir. E na bolinha eu vou ligar de novo aqui a gravidade. Ó, vou dar play. Aqui está o colisor. Ela desceu e parou no meio. Vou descer mais um pouquinho esse colisor aqui. Ela desce, pum, bateu no colisor, ficou. Mas eu quero que ela quique. Então a gente vai dar um material para ela de física. De novo, por questões de organização, vou na pasta Assets, botão direito, Create, Folder, Material Física.
entro na pasta que eu acabei de criar, botão direito, Create, Physics 2D Material. Crio e olha só, New Physics, babababa. Vou dar um nome qualquer, vou dar o nome de Pong mesmo, tá? E dando esse nome, você vai estar com ele selecionado. E olha aqui na direita no Inspector, ele tem fricção e bounciness, que é quicagem. Até me fugiu da cabeça a tradução correta, mas é o quanto ela quica. Então eu vou colocar fricção 0, porque eu não quero que tenha fricção, né? Fricção... Já ouviu falar de carrinho de fricção? Você não puxa o carrinho e solta ele e sai voando? Né? Então... Não tem nada a ver. Fricção é quando você tem uma fricção, uma coisa raspa na outra. Quando você raspa uma coisa na outra, tem uma força que segura essa coisa que você está raspando. Entendeu? Isso é a fricção. É uma coisa raspando na outra e ela vai perdendo velocidade. A gente não quer isso. Bounciness, que eu quero que ela quique. Eu vou colocar 2 agora pra ver. Depois a gente vê se é o suficiente. Dá play. Não adiantou nada. Mas por quê? Porque eu nem coloquei o material na minha bolinha. Então selecione a sua bolinha aqui na hierarquia. Pega o material aqui, Pong, clica e arrasta pra cá. Aqui ó. Tá vendo o Box Collider 2D? Você viu pra onde eu arrastei, né? É o Box Collider da bolinha. Ele tem um campo aqui escrito material. Eu arrastei o meu material de física aqui pra esse campo. Tá? Agora eu dou play. E põe. Nossa senhora, ela quicou até mais do que devia. E vai quicar cada vez mais. Essa bolinha vai sumir do mapa já já. Tudo bem, tá perfeito. Ela tá quicando, era isso que eu queria. Tá? Não tenho mais propósito para aquele sprite aqui embaixo, mas eu vou deixar ele aí pra gente usar ele para estudo. E agora eu posso tirar novamente a gravidade da minha bolinha por 0. Agora eu dou play. E a bolinha está parada de novo, porque ela não está mais tendo ação da gravidade. Mas tudo bem, porque agora ela tem aí componente de física. E ela tem também um material de física que é para ela quicar, que serve para ela quicar. Aliás, mais uma última modificação para o jogo. Seleciona a bolinha. Aqui no Rigid Body 2D a gente vai tirar esse Angular Drag por 0. Também. Porque drag também é coisa de arrastar. Angular Drag, que eu me lembro, é quando está em contato. Eu acredito que é. Enfim, põe 0. Drag é de segurar, de arrastar e segurar. Então tudo que tiver drag na frente, atrás, você põe 0. A gente não quer nada tendo ação nessa bolinha, tá? Só nem mesmo gravidade, nem nada. Então esse pedaço está feito. Agora vamos só fazer um pedacinho de código rapidinho. Eu já vi que já foi mais tempo do que eu pretendia. Não vou fazer o pedacinho de código não. O cenário está preparado. Esse pedaço está preparado. O código a gente começa no próximo. Senão vai ficar muito comprido, com muita informação esse vídeo. E não é legal isso. Ok? Então eu vou parando por aqui. No próximo a gente vai trabalhar com um códigozinho para empurrar essa bolinha, para ela quicar por aí, ok? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês estejam gostando. A gente se vê no próximo, aquele abraço.